Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a adoção de um pacote de ajuda econômica pelo governo para a superação da crise do coronavírus. Entre as medidas urgentes, a garantia de renda para os trabalhadores informais e também o aval do governo para que haja um financiamento das pequenas empresas. E assim, elas não demitiriam, garantiriam o salário dos seus empregados. Maia pregou o diálogo para a superação das divergências e também superação da crise que ameaça a saúde dos brasileiros e a economia do país. Impacto fiscal. O governo ainda trabalha do meu ponto de vista, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, com a questão do impacto fiscal, que eu acho que nesse momento não é a questão mais importante. A questão mais importante é a gente conseguir segregar as nossas decisões para o ano de 2020, que elas não sejam permanentes. Do meu ponto de vista, o Brasil teria que gastar de 300 a 400 bilhões de reais para enfrentar a crise. O que a gente precisa é segregar esse orçamento para que as despesas geradas em 2020 fiquem limitadas ao ano de 2020. Empregos e pequenos negócios. A gente precisa resolver a questão do emprego das pequenas e médias empresas, os salários. As empresas não terão recursos para pagar esses salários. Então a gente precisa construir uma alternativa. Eu acho que uma alternativa que está sendo discutida é um empréstimo, de longo prazo, com uma carência, com o governo sendo o garantidor. Diálogo entre os poderes. É importante que o próprio presidente possa convocar uma reunião com todos os poderes, com as equipes técnicas, com o ministro Mandetta, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Onyx, para que todos em conjunto possam opinar numa reunião reservada, com diálogo aberto, com diálogo franco. Está na hora da gente conseguir deixar divergências de lado. Não acho que as divergências têm contribuído, faço parte delas também. Papel do governo federal. A sociedade vai acabar saindo do isolamento se nós não encontrarmos as soluções que garantam previsibilidade, mínimo de segurança para que elas possam continuar nas suas residências, para que os pequenos e médios empresários tenham tranquilidade, para entender que daqui a 3 meses os seus negócios continuam existindo, para que os estados e municípios tenham a garantia das receitas mínimas, para que as suas cidades, os seus estados continuem funcionando. Quem tem capacidade de organizar isso é o governo federal, ele que pode emitir título, pode emitir moeda, ele é que tem as condições para organizar. Isolamento vertical. Se há uma intenção de verticalizar o isolamento, para poder tirar os abaixo de 50 ou 60 anos, você tem que perguntar quantos são aqueles que estão acima de 60 anos. Em São Paulo são 7 milhões. Quantos são aqueles que estão em comunidades carentes? Porque se uma coisa é na classe A, na elite. Naturalmente, para quem tem renda, as famílias já estão isoladas de forma separada. Os mais idosos numa casa, os mais jovens em outra. Pode ter certeza que para quem tem condição já está assim. E para os mais humildes, que moram em casas, apartamentos pequenos, de 30, 40 metros, 25 metros, com 5, 6 pessoas. Como é que você faz o isolamento para que o jovem vá ao trabalho e volte e não contamine o seu pai ou seu avô? Construção conjunta. O mais importante não é que cada um de nós individualmente a gente seja protagonista dos projetos. A gente tem que ser protagonista de forma coletiva das soluções. Então, o ideal é que o governo possa continuar dialogando. A equipe técnica do governo tem dialogado comigo e com vários deputados e certamente com vários senadores, e que a gente possa, com esse diálogo, construir os projetos que sejam o projeto de construção conjunta. Coordenação do Executivo. A coordenação não acontecendo no Poder Executivo acaba tendo muitas ideias desconectadas e acaba que são boas ideias de forma individual que podem não gerar o resultado que nós queremos. É por isso que é importante essa coordenação e esse diálogo comandado pelo Presidente da República e pelos seus ministros.